Bom dia, que bom estar com vocês nesta manhã de sábado, dia 30 de janeiro, Escola Bíblica Online, que na realidade estamos representando aqui a Escola Bíblica Dominical, por nós não podermos ter aglomeração. Desde julho estamos nessa tarefa, julho de 2020, de trazer a vocês estudos bíblicos para que vocês possam aprender, e não só aprender, praticar e viver aquilo que temos ensinado. Para mim é uma honra estar aqui nesta manhã, para poder falar sobre um assunto de suma relevância, que é batalha espiritual, guerra espiritual, que está tratado num livro, na carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, ele escreve aos Efésios, e nós vamos estar nos detendo nessa última aula, sobre este assunto, a partir do versículo 10. É certo que nós dividiremos essa aula em duas. Eu gostaria de ler, em primeiro lugar, e depois orar, os 4 versículos que nós estaremos estudando nesta manhã. Se encontra em Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vem o conselho de Paulo: peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Pai, por nesta manhã estarmos, Senhor, cultuando a Ti através da EBO. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que nós possamos, ó Pai, passar para cada ouvinte, Pai, da nossa EBO. Seja ele membro da nossa igreja, seja ele um dos nossos amigos, ó Pai, que tem esse interesse de aprender ainda mais a sua palavra, Pai. E a nossa oração, ó Pai, vai muito mais além do aprendizado. A nossa oração é que neste aprendizado ele venha praticar, ó Pai amado, tudo aquilo, Senhor, que eles estão aprendendo, porque fazendo assim, ó Pai, eles poderão, Senhor, viver aquilo que o Teu Filho nos ensinou lá no Sermão do Monte, que aqueles que ouvem a Sua palavra e as praticam, estarão construindo a sua casa sobre a rocha, e esta casa, quando bater a tempestade, jamais será destruída, Pai. Por isso, a minha oração, Pai, é que o Senhor me use e que cada ouvinte as pratique, para que seja, Pai, uma casa alicerçada em Ti. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai, para ensinar a Tua palavra. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, de suma relevância, na minha opinião, eu acredito que também na de vocês, que vocês peguem um bloco, um caderno, uma caneta, para que vocês possam anotar, apontar aquilo que mais lhe chamar a atenção, um texto bíblico, uma referência de destaque que nós estaremos fazendo durante essas 2 aulas, desse capítulo 10, a partir do versículo, desse capítulo 6, a partir do versículo 10. Me chama a atenção logo esse primeiro versículo, número 10, quando o apóstolo Paulo, ele, depois de aconselhar a igreja em Éfeso, ele coloca em posição de aconselhar agora a como combater o mal, a como vencer
os dias maus, a como guerrear contra o principal inimigo das nossas vidas. É certo que nós, homens, mulheres, igreja, sociedade, nós temos um adversário em comum. E esse adversário se chama Satanás, se chama diabo. Então, é importante que vocês saibam como combater esse mal. Que tipo de armamento você utilizará para combater esse mal? E Paulo ele começa a dizer, nesse versículo 10, desta forma: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está se referindo já aqui a um texto citado para essa igreja lá em Éfeso, lá em Efésios, capítulo 1, verso 19, quando ele se fala da suprema grandeza do poder de Deus, da eficácia dessa força, desse poder que está em Deus. Então, quando Paulo diz, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é importante que tenhamos esta convicção, este conhecimento, este entendimento, que não é com as nossas próprias forças, não é com o nosso intelecto, não é com a nossa capacidade, não é com a nossa força física, que nós venceremos os dias maus, que nós venceremos as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo dá esse entender, nesse termo comum, Paulo aconselha que nós devemos priorizar esse revestimento. Quando Paulo diz assim, sejam fortalecidos no Senhor, nós temos que entender que a nossa caminhada cristã tem que ser alimentada pelo Senhor. Assim como nós nos alimentamos, né, fisicamente, todos os dias, assim como nós temos a nossa dieta alimentar, a nossa dieta física, para que nós estejamos saudáveis, tenhamos saúde, Paulo está nos aconselhando que a nossa vida espiritual tem que ser fortalecida, alimentada pelo Senhor. Assim como precisamos, querido, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, nós precisamos também cuidar da nossa saúde espiritual. E a forma que nós podemos alimentar a nossa vida espiritual é no poder do Senhor, é na força do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus já nos deu poder e autoridade. Basta nós tomarmos posse desse poder e dessa autoridade. Basta nós nos revestirmos desse poder e dessa autoridade. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 1, ele chega para os seus 12 discípulos e fala assim, eis que vos dei poder e autoridade. Mas lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 17, ele diz assim, estes sinais, né, hão de revestir, hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome farão diversas obras e diversos milagres. Então, nós já temos direito a esse poder e a esta autoridade. Basta com que nós venhamos a nos revestir dela dia após dia. Porque o versículo 11 é um versículo que tem uma importância, uma relevância tremenda nesse contexto, quando Paulo diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando Paulo está dizendo para que nós venhamos a nos vestir dessa armadura, querido, quando a gente fala em se vestir, automaticamente nós estamos falando em cobrir parte do nosso corpo. Isso quer dizer, nós estamos protegendo o nosso corpo. O vestir é se cobrir, o vestir é se proteger. Então, quando Paulo diz assim, se vistam com a armadura de Deus, então se protejam, se cubram. Então, isso, querido, é de suma importância, que você entenda que você tem que estar
protegido, você tem que estar vestido, querido. E nós vamos falar muito dessa armadura de Deus na próxima aula, mas nós vamos estar já adiantando que nós vamos estar estudando sobre a verdade, vamos estar estudando sobre a justiça, vamos estar estudando sobre o Evangelho da Paz, sobre a fé, sobre a salvação, sobre a palavra de Deus. Nós estaremos entrando em detalhe sobre cada parte desta armadura de Deus que nós temos a necessidade de nos vestirmos. Agora, damos uma parada, uma pausa, e vamos entender o que Paulo fala a respeito da importância desse vestimento da armadura de Deus. Quando ele diz, na palavra de Deus, isto, querido, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. E quando nós falamos sobre firmeza, quando nós falamos sobre essa particularidade na vida do crente, é fazer com que nós sejamos resistentes, nós sejamos sólidos. Porque é importante, querido, que nós não venhamos a ter nenhum tipo de fraqueza. Porque quando nós temos algum tipo de fraqueza, é uma brecha para onde o inimigo venha com seu exército atacar. E Paulo está dizendo que nós devemos ficar resistentes, ficarmos sólidos, para poder, querido, vencer as ciladas do diabo. E a palavra de Deus, querido, quando fala de ciladas, ela vai nos orientar que o diabo se faz até diante de luz. E é importante que nós entendamos que ciladas, elas não são sempre a mesma. O inimigo ele tem uma diversificação de ciladas, ele tem vários tipos de emboscada, vários tipos de ações, vários tipos de, de ataque, de surpresa. O inimigo ele sabe muito bem montar uma armadilha, ele sabe muito bem como planejar um plano ardiloso para nos destruir. Ele sabe que o objetivo dele será sempre enganar, e ele sabe muito bem como ele vem contra nós para tentar nos iludir, para tentar mascarar algo que aos nossos olhos parecerão ser bons, mas como diz a palavra de Deus, o caminho final é caminho de morte. Então nós precisamos, querido, entender que o inimigo, como engenheiro, como arquiteto, como estrategista, ele tem várias formas de atrair a pessoa para uma cilada. Assim como muitas das vezes nós somos pegos, por alguma prática, de algum investimento. Às vezes nós vamos investir um recurso achando que aquele investimento nos trará lucro, e quando nós vamos ver, é uma cilada, é um tipo de investimento que nas entrelinhas ficou lá escrito determinadas coisas que nós não prestamos atenção, e quando nós vamos ver, tivemos um tremendo de um prejuízo. Assim também é o diabo, querido. Ele vem mascarado, ele vem, de uma forma que te ilude, de uma forma que muitas das vezes te trai. E é importante você estar firme, vestido dessa armadura, para que você não venha cair. E a última parte desse texto, do versículo 11, ele diz assim: ficar firme contra as ciladas do diabo. Esse é o nosso principal inimigo, querido. Esse é o nosso principal adversário. Nós sabemos que nós temos outros tipos de adversidade, outros tipos de adversário, mas o principal adversário da nossa fé, da nossa vida espiritual, é o diabo, é Satanás, é Lucifer. E nós temos que estar, querido, alerta. Nós não podemos darmos brechas, nós não podemos deixar de vestir uma parte sequer da armadura. Nós precisamos estar sempre em alerta, nós precisamos estar sempre municiados para que o inimigo não nos pegue, de uma forma assim, distraído ou distraída para vocês mulheres. Precisamos estar em alerta. E uma coisa que me chama a atenção, quando Paulo fala de armadura, e nós vamos ver muito mais isso na próxima aula, mas a armadura quem usa, querido, é militar, é soldado.
E nenhum soldado, querido, ele pode entrar no seu quartel com a farda incompleta. Ele precisa estar com a sua farda completa. Porque se ele não tiver com a sua farda completa, ele é disciplinado, ele é chamado a atenção. Então, vai aqui um conselho. Será que a sua armadura está completa? Comece a pensar nisso, para que na próxima aula você, de fato, venha aprender como se vestir de toda a armadura. No versículo 12, que é um versículo que nós vamos trabalhar mais nessa primeira aula, porque nós vamos entender contra quem nós vamos batalhar, contra quem nós vamos guerrear. Esse capítulo 6, da parte 10 em diante, ele fala de batalha espiritual. Ele fala de guerra espiritual, quando Paulo usa, até o fardamento, a armadura de um soldado romano para representar que é uma guerra, que é uma batalha. Então, esse versículo de número 12, onde diz assim, porque a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Paulo está focando aqui quem é o nosso adversário e como ele se divide. Porque é importante que vocês percebam que Paulo vai, assim, destacar, dentro desse versículo 13, 4 tipos, podemos dizer assim, de estratégia, de personalidades demoníacas que está pronto no exército do diabo, de Lucifer, para atacar. Quando ele diz assim, contra principado, contra potestade, contra dominadores do mal, contra as forças espirituais do mal. Então, a nossa luta, quando ele começa a dizer assim, não é contra sangue ou carne. A minha luta não é contra a minha esposa. A minha luta não é contra os meus filhos. A minha luta não é contra o irmão da minha igreja. A minha luta não é contra o meu vizinho. A minha luta não é contra os meus amigos de trabalho. A minha luta não é contra um dono de um comércio. Paulo está nos ensinando que a nossa luta não é, carne contra carne, sangue contra sangue. Paulo, ele vai nos ensinar que tudo que nós devemos observar quando nós temos, querido, uma luta, de repente um adversário que parece uma pessoa, na realidade, o que está se operando nessa pessoa, ou nesse momento, ou nessa luta, não é simplesmente a carne, o sentimento da pessoa. É sempre uma organização, um sentimento maligno que vai estar operando. Então, quando a palavra de Deus diz assim que a nossa luta não é contra sangue e carne, nós temos que saber, querido, que Paulo, nessa carta à igreja de Éfeso, a partir do capítulo 4, ele vai nos ensinar, como já foi ensinado aqui, que a unidade do corpo, ela tem que estar sempre nesse sentido de relevância, de importância. Ele fala da unidade do corpo de uma forma muito direta, que o corpo tem que estar bem ajustado, bem unido. Então, ele está querendo dizer que o corpo, a igreja, não vai lutar contra si mesmo. Quando ele fala sobre o chamado e a vocação de cada um, no reino ministerial, no reino espiritual, a gente vai ver também que ele fala a respeito de pessoas. Quando nós vamos lá para o relacionamento marido e esposa, a partir do capítulo 5, verso 21 a 33, no relacionamento entre filhos, no capítulo 6, de 1 a 4, e no relacionamento entre servos e senhores, Paulo está ensinando, Paulo está aconselhando a como nós nos comportamos diante dessas situações. Quando ele começa essa parte do capítulo 6, a partir do versículo 10, ele deixa muito claro que a nossa luta não é contra essas pessoas, mas é contra principado, potestade, contra dominadores do mal, contra forças espirituais que estão, preste bem atenção, querido, nas regiões celestiais, estão nos ares. Então nós precisamos
perceber bem isto, que eu não vou guerrear contra aquele que senta do meu lado, contra aquele que está, às vezes, não tão favorável a mim, mas não é ele que está não favorável a mim. São algumas situações que o inimigo coloca para que haja esse desgaste, haja esta desunião. Então, a nossa luta é contra principado, é contra potestade, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E eu aprendo, querido, não só com a minha vida secular, mas também com a minha vida ministerial e espiritual, que tudo existe uma hierarquia. Assim como numa empresa existe o diretor-presidente, a diretoria, superintendência ou gerente, supervisão, chefia, coordenadores, assistentes, até chegar ao termo auxiliar. Assim como é numa empresa, assim também como é na nossa casa, né? O marido é o cabeça do lar, tem a esposa que é a colaboradora, a cooperadora, tem os filhos, existe uma hierarquia. Assim também como é no céu, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Aí vem os arcanjos, os serafins, os anjos. Querido, não é diferente no reino espiritual liderado por Satanás. Quando a palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios, lá em Colossenses, desculpe, capítulo 1, verso 13, da revista e atualizada, a palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vou repetir essa parte A do versículo 13 de Colossenses, capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas. Então, isso quer dizer que o nosso adversário, ele tem um império. Se tem um império, existe um imperador. O imperador é Satanás, o imperador é Lucifer. Existe esse imperador, que no grego quer dizer diabolos. No céu, ele tinha um nome, né, que era glorificado, né, por outros anjos. Lucifer, que quer dizer aquele que brilha. Ele era o líder da ministração do louvor. Ele era o líder da adoração ao Deus Altíssimo. Ele era o regente. Mas agora, ele se torna o regente da adversidade. Agora ele se torna o regente para combater contra tudo aquilo que Deus fez. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. E ele tem um exército todo montado. Ele tem um exército que tem seus escalões. Assim como no exército tem o general, né? Tem o capitão, tem o major, tem o coronel, tem o major, né? Tem tenente, sargento, cabo, soldado. Assim também, querido, existe no reino espiritual também da parte de Satanás. Ele como imperador, ele como esse regente do mal, ele tem uma cadeia que lhe serve. Uma cadeia que está sempre pronta a lhe obedecer. E Paulo vai trazer por ordem, né, vamos dizer assim, de patamar, né, de divisa, a condição de cada uma. Ele começa com potestade, ele começa com principados, depois vem com potestade, depois vem com os dominadores e depois vem contra as forças espirituais. Como se estabelece essa cadeia e que parte dessa cadeia, quais são as suas funções, querido? E é importante nós entendermos isso, querido, que assim, quando a gente combater uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, nós tenhamos que ter entendimento contra o que estamos batalhando. Contra quem estamos batalhando. Então, Lucifer, né, que se tornou Satanás, o diabo, ele tem lá na sua cadeia, em primeiro lugar, os principados. No grego, quer dizer arche. O que quer dizer isso? Principal em posição. Abaixo de Satanás vêm os principados. São autoridades máximas na força do exército de Satanás. Isso quer dizer, é eles que delegam as ordens de Satanás para os que estão abaixo.
É ele que tem, né, esse papel de coordenar tudo aquilo que Satanás tenta dirigir contra as coisas de Deus, contra a humanidade. Em terceiro lugar, querido, né, vem aí a potestade, que no grego quer dizer exousia. Isso que é? Autoridade delegada. Então, quer dizer, os principados passam e agora eles têm essa autoridade delegada. Ele tem aí uma jurisdição. Segundo os estudiosos, alguns teólogos, diz que esse tipo de manifestação diabólica, potestade, ele tem o papel, o fim, a finalidade de possuir, de dominar determinadas regiões do mundo, determinadas regiões da Terra. Então, a gente tem que entender que, muitas das vezes, determinado local, existe um tipo de potestade que você tem que orar para que aquele mal seja completamente repreendido, para que o trabalho venha crescer, para que o trabalho venha evoluir para a glória de Deus, querido. São forças demoníacas que exercem poder sobre uma determinada região. E nós precisamos ter esse discernimento. Na quarta escala, diabo, vem o diabo, principados, potestade, e em quarto, nesse organograma, nessa escala, vem os dominadores, que no grego quer dizer cosmocrator, né? Ou cosmocrator, que significa governador neste mundo. Preste bem atenção, querido, o que diz alguns estudiosos a respeito dos dominadores. São demônios para influenciar os líderes mundiais. O fato, querido, se vocês olharem, né, aqueles que deveriam governar, aqueles que deveriam, né, ter a decência, a ordem, a responsabilidade, o princípio de estar governando para o povo, estar liderando para que o povo seja um povo ainda mais abençoado, ainda mais atendido nas suas necessidades físicas, na saúde, na educação, nós vemos, querido, que existe uma guerra de poder. Nós vemos que existe uma guerra, querido, e cada um querendo ser o maior. E às vezes nós achamos que isso vem do próprio homem. Sim, um homem tem essa ganância, mas ele está, querido, debaixo de um domínio espiritual chamado dominadores. Eles querem ser o maior, eles querem superar cada dia mais o outro. Na realidade, eles não têm o outro como apenas um adversário, mas eles têm o outro como um inimigo assim maior, para que eles possam suplantar. A palavra, querido, vai dizer que nós devemos orar pelos nossos governantes, para que no nosso país haja paz. E por que nós temos que orar pelos nossos governantes, querido? Porque muitos deles endurecem o coração e deixam com que a soberba, deixam com que a vaidade, deixam com que o amor, a ganância, faz com que eles, de fato, se divirtuam e saiam do caminho. Então, já falamos sobre o diabo, que é o líder desse principado, né, desse império. Falamos sobre principado, sobre potestade, sobre dominadores. E aí eu quero parar um pouquinho mais para falar sobre as forças espirituais, que no grego quer dizer poneria. E é importante que você entenda, querido, que esse tipo, né, de demônio poneria quer dizer depravação, é o demônio de mais baixo escalão. Enquanto os principados dão as ordens passadas pelo seu líder, enquanto potestade vai estar dominando determinada jurisdição, enquanto os dominadores vão estar tentando oprimir e possuir os líderes mundiais, essa força espirituais, esses demônios menores, que quer dizer poneria, depravação, o de mais baixo escalão, é aquele que vai dominar, tentar dominar, quer dizer, sabe, os homens, né? Os seres humanos. É ele que vai fazer com que a opressão, né, a possessão chegue até você. E nós precisamos ter esse discernimento, querido,
para saber combater contra esse mal. Precisamos ter discernimento para que a nossa oração tenha eficácia. Precisamos, nessa guerra, de cada componente, né, da nossa armadura, poder batalhar. Do soldado ao general, nós temos esse papel, querido, de saber como batalhar, de fazer como ser diferente. É importante que nessa escala, nessa hierarquia demoníaca, você sabe como lutar. Muitas das vezes nós estamos pedindo para que sai dele, Satanás. E quem está na pessoa não é Satanás. Sai dele, principados. E quando a gente vai perceber, não é principado que está sobre aquela pessoa. Sai dele, potestade do mal. E quando a gente vai perceber, não é potestade que está sobre ele. Sai nele, dominadores. E quando a gente vai perceber, não é dominadores que está sobre ele. Quem vai estar sobre essas pessoas são forças espiritual do mal. E aí a gente tem que entender que nós precisamos estar preparados. Jesus nos ensina, em determinado momento do seu ministério, quando um pai leva um filho até os discípulos para orarem, e a palavra de Deus diz que os discípulos oraram, né? E aquele menino não ficou liberto, e quando Jesus chega e liberta aquele menino de todo o mal, e os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, aonde nós erramos? Por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? E Jesus, ele sabia que naquele menino tinha uma casta de demônio. Muitas forças espirituais do mal dominavam aquele menino. E Jesus nos ensina que muitas das vezes não é simplesmente repreendendo. Muitas das vezes nós temos que estar em jejum e em oração para poder repreender a força do mal. Assim como Jesus, ao atravessar o mar da Galileia, se deparou com aquele homem que dormia lá no cemitério, vivia completamente sem esperança, completamente sofrido, um homem que não tinha a razão de continuar a viver, dormia com os mortos, andava nu, e a palavra de Deus diz que ele tinha assim uma legião de demônios, uma legião, sabe, de forças espirituais que o dominava, que o cegava. E foi necessário Jesus repreender aquele demônio, mas aquela legião falou assim: nós precisamos habitar em um corpo. Estava passando uma manada de porcos, e aqueles demônios, todos eles passaram para aquela manada, se precipitaram ao abismo, e diz a palavra do Senhor, que aquele homem ficou são, livre de todo o mal. Então nós precisamos entender, querido, que eles estão aí nas regiões celestes, mas eles precisam de um corpo para habitar. Por isso é necessário, nós vamos ver isso na próxima aula, é necessário que você, no seu corpo, esteja preenchido pelo poder do Espírito Santo. Que seu corpo seja o templo do Espírito Santo. Porque eu aprendo, querido, pela lei da física, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo instante. Para que o inimigo possua um corpo, esse corpo tem que estar vazio. Tem uma outra passagem, só para ilustrar, quando Jesus ensina que uma casa tinha sido asseada, uma casa estava já limpa, já estava liberta, uma pessoa já estava com a sua casa completamente limpa, mas não foi preenchida, né, de uma forma adequada. E aquele que tinha saído, andando pelo vale árido, e não achando nenhum corpo, ele falou assim: vou voltar para aquele corpo a qual eu habitava. E diz a palavra do Senhor que quando ele voltou, ele encontrou a casa asseada, e com ele vieram mais 7. E o estágio dessa pessoa, né, o segundo estágio dela ficou pior do que o primeiro. Então, como é importante você, como crente em Cristo Jesus, você como entende a palavra de Deus, ser o templo do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo habitar completamente na sua vida. No versículo 13, querido, Paulo diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, por isto,
Peguem toda a armadura de Deus. Como eu já disse antes, não é parte. Não é apenas uma parte da armadura. Não é apenas um escudo, ou um capacete, ou a sandália, ou a couraça, ou o cinto. Não. Paulo nos ensina aqui, querido, que nós precisamos nos vestir de toda a armadura. Não é apenas de uma parte da armadura, é de toda a armadura. E a gente precisa entender isso, que toda é toda. Não tem como substituir essa palavra toda por uma outra, querido. É toda. Peguem toda a armadura de Deus. Nós não podemos ser um soldado deficiente. Nós não podemos estar com a falta de alguma peça da armadura. Ela tem que estar completa. Precisamos estar vestidos com todos os componentes dessa armadura. O quanto é importante, querido, a gente aprender com esta palavra, para que a gente venha resistir os dias de mal. O quanto é importante nós vivermos e praticarmos esta palavra, para que o dia mal, quando chegar, porque ele chega, a gente vai ver isso, quando o dia mal chegar, você possa estar, querido, firmado, firme, inabalável, para você vencer todo o mal. Numa outra parte desse texto, né? Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E nós não somos profeta do mal, mas cabe a nós que ensinamos a palavra do Senhor, que temos essa função de mestre, que a palavra nos ensina que dos mestres será cobrado duplamente. O quanto é importante a gente salientar e chamar a sua atenção que esse dia mal chegará. Que esse dia mal vai chegar quando nós menos esperamos. Não pensa você que o diabo vai dar um avisozinho. Assim como preguei na última quarta-feira a respeito do escudo da fé, e eu sintetizei como o inimigo trabalha muitas vezes, que é de poeirinha em poeirinha. Ele vai trazendo devagarinho, sorrateiramente, sutilmente, as suas poeirinhas. Ele vai dominando o ambiente, ele vai verificando o ambiente. E quando ele vê aonde tem essa legalidade, ele vai e domina. Então é importante, querido, para que vocês possam resistir o dia mal, esse dia mal virá, você tem que estar guardado nesta armadura. Jesus, ele nos deixa bem claro. E o Evangelho é tão rico, tão completo. A palavra de Deus, ela é completa, querido. A palavra de Deus jamais nos engana, graças a Deus. Ela é clara, ela é límpida, ela é espada de dois gumes. E Jesus já tinha dito para os seus discípulos e diz para nós nos dias atuais: no mundo tereis aflições. O dia mau chega. Mas assim como ele mesmo declara em João 16:33, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para nós, Jesus é o exemplo maior daquele que venceu a morte e o inferno. Ele mesmo declara lá em Apocalipse, capítulo 1, que ele tem a chave da morte e do inferno. Que ele é o primeiro e o último. Então nós temos a garantia da vitória. Mas essa garantia da vitória é quando nós tomamos posse dela. É quando nós, de fato, temos esse compromisso com Deus. É quando nós nos aliançamos com Deus. É quando nós estamos vestidos dessa armadura. E a palavra de Deus diz para que vocês possam resistir no dia mau. Aí vem o terceiro alerta. Depois de terem vencido tudo, aí você está dando glória a Deus. Você está dando aleluia, graças a Deus, a luta passou, eu venci, graças a Deus, mais uma guerra, mais um troféu para a minha estante. Que bom, você venceu. Mas vem essa recomendação que é super importante para mim e para todos vocês. Quando Paulo diz assim, ó, permaneçam inabaláveis. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus.
permaneçam inabaláveis. Sabe por quê, querido? Porque quando Paulo se refere, depois de vencerem tudo, tudo o quê? Aquele mal que veio, aquela batalha que veio, aquela guerra que veio. Mas quando ele fala assim, permaneçam inabaláveis, né, até que vocês possam ouvir o seu nome a ser chamado, inabaláveis, isso quer dizer, querido, que você precisa estar sempre preparado, você precisa estar sempre firmado. Paulo diz assim, permaneceis inabaláveis. A cada vitória é uma experiência a mais, a cada vitória é uma raiz que se aprofunda ainda mais. Precisamos entender que o exército inimigo tem vários tipos de armamento, e quanto maior for o seu estágio de espiritualidade, maior será as armas que ele utilizará contra você. Quando você se torna uma pessoa experiente em batalha, venceu uma, venceu duas, venceu três, querido, ele não vai mandar apenas uma parte só do seu exército, ele pode mandar o dobro do exército que ele enviou da outra vez. Então, é interessante, querido, que você compreenda isso. Compreenda isso. Eu quero encerrar essa aula de hoje com duas coisas. A primeira dela que, contra esse inimigo, não tem acordo de paz. Eu gostaria que vocês repetissem aí nas suas casas. Contra esse inimigo, não tem acordo de paz. Quando duas nações que de repente sofrem um tipo de conflito e está quase se instalando uma guerra, os seus líderes, os seus embaixadores se reúnem e começam a tecer um acordo de paz. Eles começam a ver o prejuízo que pode ter causado a outra nação para pagar ou para restituir, para que haja um acordo de paz. Entre nações pode haver acordo de paz. Mas na nossa batalha, na nossa guerra contra esse inimigo, não há acordo de paz. Eu conheci um homem que ele batalhava muito essa guerra espiritual, trabalhava muito para o reino de Deus, trabalhava muito no evangelismo, mas ele começou a sofrer determinadas retaliações. Quanto mais ele trabalhava, mais retaliações ele recebia. E chegou uma hora da sua vida que ele não entendeu isso. Parece que a cabeça dele se calcificou, ele não entendeu esse princípio. E ele disse para o inimigo, olha, eu não vou entrar mais no teu terreno, mas também você não aflige mais a minha vida. Querido, isso no reino espiritual não existe. Este inimigo, o fim dele é o inferno. O seu fim, que crer na palavra de Deus, é o céu. Então não existe acordo de paz. E a última coisa é que, quando eu estava estudando esta palavra, eu me lembrei de uma canção muito antiga. Uma canção que eu era ainda garoto, deveria ter aí uns 13, 14 anos. Eu ia à igreja, mas não era ainda convertido. Na realidade, foi no tempo em que minha mãe me levava à igreja. E um cantor chamado Jair Pires cantava assim, sem este poder, não vai. Os dias são de treva, sem poder o crente cai. Sem este poder, não vai. Os dias são de treva, sem poder o crente cai. Aí numa estrofe ele diz assim, quando vêm as lutas, vamos pelejar, vamos guerrear. A vitória é certa, vamos confiar, pois este poder é Jesus quem nos dá. Quem de madrugada, quem com fé buscar, a vitória é certa, para a glória de Deus. Então, querido, que você possa se revestir, que você possa estar alerta em todo o tempo, porque os dias maus chegarão, e que você possa cantar o seu hino da vitória. Quem te fortalece é o Senhor dos Exércitos. Agora, cabe a você buscar este poder. Por isso, Paulo diz nesse versículo 10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, curvassem suas cabeças aí nas suas casas, que nós vamos estar orando ao Senhor. Senhor,
Muito obrigado por esta aula, Pai, da EBO. Pelo que o Senhor, Pai, colocou no meu coração, através das literaturas, através, Senhor, de estudos, ao qual nós trazemos, Senhor, nesta manhã de sábado, para que o teu povo seja despertado, seja motivado, entusiasmado a aprender mais a tua palavra e a praticar. Senhor, eu oro para que esta aula chegue a cada coração, Pai, como uma flecha, Pai, para, Senhor, entrar nesses corações, Pai, e fazer nesses corações um coração alerta, Pai. Que essa flecha, Pai amado, possa, de fato, não a flecha do dardo inflamável do inimigo, que nós vamos estudar na próxima aula, mas que essa flecha, Pai, do Espírito, Pai, venha fazer com que cada pessoa, Pai, venha entender que é tendo o armamento, Pai, que eles vão vencer toda a obra do mal. Os capacita, Senhor. Abre cada entendimento, abre cada coração e faça com que os teus filhos venham entender esse princípio, Pai, de não só conhecer, mas de praticar em todo o tempo a tua palavra. Os abençoe, os guarde, Pai. Abençoa cada família, cada lar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.